é isso. Eu estou vendo aqui o pessoal... Cláudio, ninguém entende de tudo. Não, então, tá certo, ninguém entende de tudo. Então, não entre num assunto que você não domine, não fale daquilo que você não sabe. Né? É disso que se trata, senão você... Sabe o que aconteceu? Eu digo para vocês o que aconteceu com esse podcast todo aí, com essa história do podcast. A Tabata acabou surfando na onda, e ela usou o Kim, usou esse rapaz aí, Monark, como trampolim, né? Como escada. É a mesma Tabata que diz que vai votar no Lula. Então, assim, muito cuidado. Por quê? Porque a política e o debate político, ele é um assunto, ele é complexo, e as forças políticas que atuam, elas atuam de diversas maneiras, com vários interesses. Então, assim, não dá para você ser ingênuo num debate político. E nós estamos em eleição. O debate dele não era o debate entre dois camaradas, né, dele ali, filosofando sobre a vida, fumando e tomando uma. Eu sei que é legal, bacana, trazer esse clima de boteco para um podcast, mas um podcast que você tem essa abrangência toda e no qual você coloca políticos para debater, num ano eleitoral, isso tem um objetivo. Esse objetivo foi alcançado por um espectro desse debate, seja por falha do rapaz lá que apresenta, seja por desconhecimento, por ignorância, mas aí que tá, não adianta, você não pode ser ignorante, você não pode ignorar esse contexto, você não pode ignorar esses interesses, né? Então, senão você acaba sendo usado. Quem acompanha, né, vê ali, o cara não é nazista, né? É um bobalhão, né? É só um bobalhão e que está sendo utilizado. Então, esse tipo de discurso, aí para além da questão, né, da apologia ao nazismo e tal, que é uma coisa, obviamente, intolerável, você vê através desses influencers, o claro interesse de lideranças políticas, de partidos políticos. Tem vários deles, né, que defendem candidaturas. Foi assim com o Boulos, né, o Felipe Neto apoiando o Boulos na candidatura passada, dando ali algumas dicas, enfim. Você tem gente defendendo através dessas plataformas, assim como na imprensa, né, que a Lava Jato é criminosa, quebrou o país, que o Lula é inocente, né? Assim como você tem vários canais aí bolsonaristas também espalhando fake news. Então, assim, você é bombardeado por todos os lados. A minha luta é pela informação qualificada, é pela qualificação da informação, pela qualificação do debate. Então, o debate precisa ser qualificado. Mas o povo não está interessado, só quer saber de Big Brother, só quer saber de barraco, só quer saber de fulanização, de fofoca e tal. Bom, aí é que a gente tem um grande problema. É o segredo de Tostines, né? Porque você tem uma sociedade com um nível baixíssimo de educação, de escolarização, de entendimento. Você tem uma gente que se aproveita disso, décadas, séculos, né? E que continua se aproveitando. Você tem os coronéis de plantão, né? Os vigaristas de ocasião. Você tem gente que está, neste momento, discutindo para onde vai direcionar os bilhões que você paga em impostos. Então, assim, não seja ingênuo. Não entre nesse jogo frufru de é isso, é aquilo, é cancelamento de um lado, é cancelamento de outro. Quem está sendo cancelado é você. O Centrão está cancelando você nesse momento. A gente sabe, né, que tem gente do outro lado também que a última coisa que defende é a democracia, de verdade.
Aliás, eles se especializaram em travestir a ditadura de democracia, dar ares democráticos para a ditadura, para regimes autoritários. Eles se especializaram nisso. Então você tem gente defendendo o Lula como um líder democrático, quando não é. Quando não é. Aliás, tem até entrevista antiga dele defendendo, elogiando o Hitler, né? Então é o seguinte, você viu, ontem a gente reproduziu aqui aquele cara, aquele vereador do PT, invadindo, pode botar na tela aí ao lado, aquele vereador do PT, enquanto eu comento aqui, invadindo a igreja. Não aconteceu nada. Aí deu as justificativas dele, até o Mário escreveu um belo artigo hoje sobre isso. Mas assim, você imagina, quer dizer, o sujeito invade com esse bando aí, que com certeza deve ter vários idiotas úteis também, né, que se deixam levar, quer dizer, invadindo a igreja. Não importa se estão invadindo um centro espírita, não pode. Você não pode fazer isso. Templos religiosos, cadê a tolerância, né? Então isso aí é intolerância religiosa também, isso aí sabe, isso aí tem lugares em que esse tipo o PCB aí, e que esse tipo de atitude seria severamente punida. Então nós estamos vivendo numa sociedade de facções, né, de radicalismos, de extremismos, de cancelamentos, que o cancelamento também não deixa de ser um extremismo. Tem muita gente, tem muito idiota útil, muito inocente útil, tá? Eu recomendo, estude, se informe, qualifique a sua informação, qualifique a sua opinião, discuta aquilo que você realmente conhece, coloque em debate. Se você tem dúvidas sobre alguma coisa, tente estudar antes de levar isso para um público, porque tem gente mais ignorante que você que vai espalhar aquela ignorância para mais pessoas. E a gente nunca vai sair desse negócio. Então, assim, não se preocupe com essa coisa de rede social, daqui, dali, não se preocupe. Né? Tente expressar suas opiniões com clareza, fundamentadas. Todos têm de ter direito, sim, a expressar suas opiniões. Aquelas que extrapolam para apologias a crime, elas são enquadradas, tem legislação para isso. O exercício da imprensa também ele é regulado, né? Assim, dentro do processo civil, né? Então, assim, se você comete uma injúria, uma difamação, publica uma matéria com acusações sem prova, você responde judicialmente por isso, né? Então, não tem o que inventar. Agora, você que consome a informação, você que agora tem de conviver nas redes sociais, você também não pode se calar, você tem que se informar direito, tem que expressar a sua opinião, porque o que eles querem também, radicais de um lado e de outro, é tentar te silenciar. E no fim das contas, você, né, é cancelado do ponto de vista de cidadão, de pagador de impostos, porque o teu imposto não volta para você, a sociedade está esgarçada, todas as instituições estão todas aí esgarçadas, voltadas para dentro, defendendo seus interesses corporativos, com autoridades muitas vezes que também não deveriam estar onde estão, que não têm a estatura moral nem profissional para estar onde estão, e aí vira esse caos. Então, assim, é surreal você ter uma discussão como essa que a gente teve hoje em pleno século XXI. Ela simplesmente não deveria ocorrer, porque tem coisas que não deveriam ser debatidas, simplesmente porque elas não deveriam ser questionadas. Nós deveríamos estar aqui preocupados, em pleno ano eleitoral, em fevereiro, com o nosso futuro imediato. Deveríamos estar preocupados com as propostas dos candidatos, deveríamos estar preocupados com essas articulações que estão acontecendo no submundo da política aqui em Brasília, para garantir a manutenção dos privilégios daqueles que não conseguem largar o poder.
daqueles que não conseguem viver sem estar agarrados à teta pública, sem o uso do recurso público, do dinheiro do cidadão. Então, neste momento que a gente está perdendo tempo discutindo isso, que perdendo não ganhando, mas assim, nesse momento que a gente está aqui debruçado em temas que são relevantes, mas que já deveriam estar superados. E você vai ver na campanha, ao longo da campanha, esses mesmos personagens trazendo para o debate público, provocando a imprensa, provocando os seus rivais, com temas de uma agenda que não deveria estar sendo debatida, que ela tem o único, exclusivo objetivo de desviar o foco da atenção, de fomentar rixas que simplesmente não deveriam existir. É muito curioso, né? A gente está discutindo temas da Guerra Fria, por exemplo. Voltamos, estamos girando em círculo. E o Brasil, especialmente, que é o país onde você vive, onde eu vivo, está agarrado no passado. Os caciques partidários são os mesmos de ontem, de anteontem. Como eu comentava aqui com o Diego mais cedo, no início do programa. São os ACMs da vida, o carlismo, o renanzismo, o jucazismo, os barbalhos, os sarneis. É inacreditável que a gente ainda tenha que discutir esse tipo de coisa.